Deus abençoe, pessoal. Vamos orar, né? Então, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entro na Tua presença, meu Deus, para interceder por cada alma, cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa gravação, ouvindo essa pregação. Que o Senhor venha me usar pela Sua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Toma minha vida nas Suas mãos, Pai, e usa para falar com esse povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, vai de encontro a cada família, a cada pessoa, meu Deus, que precisa ter o entendimento das coisas do céu, o entendimento da Tua palavra. Não deixa nada encoberto, não, Senhor. Tudo que está encoberto, que venha a ser descoberto, para que essa pessoa venha conhecer, meu Deus, a força que ela tem, o poder que ela tem no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler hoje Mateus não, olha só, hein? Deus está me usando para falar Mateus, deve ter alguma coisa em Mateus aí que eu não sei. João, capítulo 15, tá? Então, eu vou ler, porque a semana passada mandei uma pregação para vocês. Mas como eu falei, eu estava deitada, então a gravação deitada ela é muito complicada, porque você não tem como ficar, né, pausando a pregação, é mais difícil. Para mim, pelo menos, é mais difícil. Então, o que aconteceu? Eu apaguei uma boa parte, tá, da conversa no princípio. Eu sei que vocês nem perceberam, mas quando eu ouvi o início da pregação, eu fiquei muito triste. E o que acontece? Deus não quer, Ele já me deixou isso bem claro, até passei essa semana aí, né, por um problema sério de coluna, que ainda estou, não estou 100% falar para você que eu posso ficar horas sentada numa escrivaninha, não posso, estou evitando. Mas deixa eu falar para vocês, o que acontece? Deus permite certas coisas, por isso que eu falo, tudo é permissão de Deus. Lá no canal tem uma pregação, né, permissão de Deus. Então, o que acontece? Quando eu comentei, olha, tô com a coluna muito ruim, eu tô buscando ficar deitada, agora eu tô sentada aqui um pouco, mas pode ser que depois eu termine a pregação, né, deitada, né, ou até em pé, como num púlpito, porque eu sou obrigada a fazer isso, porque não dá para ficar numa posição o tempo todo, a coluna não tá suportando. Mas enfim, eu não tô aqui para falar desse probleminha de saúde, não. Eu tô aqui para falar para vocês que tudo é permissão de Deus. Se eu fui acometida por esse problema, é porque Deus, ele falou para mim que eu tô muito em cima de pauta. Deus não quer. E o que é essa pauta? Eu vinha para minha escrivaninha, eu ficava um tempo aqui fazendo um rascunho, né, escrevia alguns versículos e era muito cansativo. Então ele não quer mais que eu fique em cima de uma pauta. Então eu vejo que tem pessoas até que me pedem, missionário, olha, fala isso no seu vídeo, fala aquilo. Olha, vai ser jogado se Deus assim permitir, né, e houver situações aqui que dá para colocar o que vocês me pediram, vai ser colocado, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu queria ver a sua interpretação nesse livro aí, igual mandaram hoje, acho que é livro de Êxodo 34, eu nem me recordo não, mas depois eu vou ver o que o irmãozinho pediu. Então, se houver um encaixe, eu vou colocar e vou falar sobre, tá? Mas eu não estou em cima de pauta, não tem mais tema, acabou esse negócio de tema, tá? Só se assim Deus falar comigo, né? E falar, olha, você vai falar sobre um assunto específico, se assim Deus falar comigo. Mas se ele não falar nada, ele não quer que eu me prenda mais. Ele quer que eu esteja livre para falar o que eu quiser. Tá, então essa liberdade, né, como agora vai ser uma caixinha de surpresa, eu também não sei o que vai ser ministrado aqui. Porque antigamente, né, as pessoas pediam alguma coisa e eu falava, legal, vou falar sobre isso. Então eu não posso mais, tá? É o Espírito Santo de Deus que vai me guiar. Então quando eu tô aqui, eu penso assim, olha, eu vou ler, eu até escolhi ler João 15, por quê? Porque na semana passada, a pregação assunto puxa assunto, foi cortada, né, uns 15 minutos de fala, né, e eu fiquei muito triste. Eu vou ver se eu encaixo, eu vou tentar lembrar o que eu falei, porque eu também não tem como, né, eu falo e depois eu não lembro o que foi falado. Por isso que é bom, né, a gente gravar ou escrever o que a gente pensa,
porque é Deus que está te usando naquele momento, e você pensa assim, poxa, o que eu falei mesmo? É igual um sonho, né? Você tem que ir lá e anotar na hora aquele sonho, porque você vai esquecer, tá? Então é isso, gente. Então, agora, meu filho, quem quiser ouvir, amém. Quem não quiser ouvir, é aquele negócio, né? O último apaga a luz e vai embora, porque não tem como mais. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já me conhecem, né? E eu sei que isso aqui não vai ser um monólogo, vai ser realmente, né, uma conversa. E Deus quer mais aconselhamento, mais falar, deixar o Espírito de Deus me usar em cima do capítulo. E não ficar presa a temas. Aí você não pode fugir daquilo ali. Apesar que eu sempre fugia, né? Então, hoje, por exemplo, eu não ia pregar, porque eu falei, meu Deus, estou esperando meu mecânico trazer o carro e ele vai chegar na hora que eu estou pregando e eu vou perder meu raciocínio. Então não existe. Na verdade, o raciocínio aqui é de Deus, o tempo todo é Ele. Então não tem esse negócio de raciocínio. Até mesmo porque não tenho aquele raciocínio brilhante, né? Para eu fazer esse trabalho aqui, eu tenho que estar confiando em que Deus está falando, que Ele está me usando, né? Então não vou perder mais nada. Antigamente eu achava que eu ia perder algum raciocínio. Agora eu não vou perder, porque nem eu sei o que eu vou raciocinar, o que eu vou falar em cima de cada capítulo. É só Deus mesmo, tá? Tá bom, gente. Então, retomando aqui, né? Vamos ler João 15. Aí agora a pregação, como eu falei, né? Assunto puxa assunto, que eu tô entendendo que Deus me mostrou o quê? Que sempre aquela pregação anterior vai estar, de repente, ligada com essa aqui que eu tô fazendo. Pelo menos essa última, né? Assunto puxa assunto. Como ficou, né? Cortada, eu vou ser obrigada a dar continuidade no que eu estava falando, que era comunhão, tá? Mas isso não é um tema, porque isso aqui pode mudar, né? Pode ir para outra direção que eu nem eu sei, tá? Mas eu tô falando que eu quero ver se eu lembro alguma coisa que eu tinha pregado e que foi apagado. Tá bom. Amém, gente. Vamos ler, né? Fala aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta embora eles estejam em mim. Tá, então como eu freguei, né? A ministração anterior foi sobre o cabeça, né? Que ele dá movimento ao corpo. Então nós somos os membros desse corpo, mas Jesus é o cabeça do corpo, né? Então precisamos do cabeça, tá? Senão o corpo ele não vai ter maestria nenhuma. Ele simplesmente vai até se mover por algum reflexo, né, da coluna espinhal, sei lá como é que funciona isso, mas sem nenhuma direção do cérebro, do cabeça que é Cristo. Então, como eu falei, eu tô raciocinando em cima da palavra. Então, a partir da hora que eu raciocino em cima da palavra, eu tenho que estar com o cabeça. Ele tem que ser o meu guia aqui, para eu raciocinar, né, em cima do pensamento de Deus, para eu não falar nada do meu coração. Então, Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento. Então, não adianta só o meu conhecimento, e se eu não tiver o entendimento que vem do trono de Deus, eu não vou ter como falar, interpretar nada. Porque a minha pessoa, sem o cabeça que é Cristo, ela não tem condição de raciocinar em cima da palavra que é viva. Jesus fala que ele é o verbo, que ele é a palavra que se fez carne. Então isso aqui não é morto, não é um jornal, uma revista, não. Isso aqui é uma palavra viva, né? Então essa é uma água que lava, que transforma, né? Que faz a gente querer andar nesses preceitos, nessa verdade. Então esse convencimento, né, vem através de quê? Do Espírito Santo. Esse convencimento, essa vontade, né, esse poder de convencimento, esse poder de persuasão vem do trono de Deus. Eu não tenho esse poder. Amém. Então vamos raciocinar junto aqui. Tá, o versículo 1 de João 15, ele deixa: eu sou a videira, né? Então ele tá falando que ele é o cabeça, né?
Ele é a videira verdadeira. Por que será que ele fala que ele é a videira verdadeira? O que ele quer dizer com isso? Existe uma videira falsa? Com certeza existe. Senão ele não falaria isso. Então, como é que nós podemos entender essa videira verdadeira e essa videira falsa? Claro, é a palavra de Deus pregada, né, de uma forma infrutífera, né, que não dá fruto. Aí a gente pensa, nós pensamos juntos aqui, né? Poxa, Deus deixa bem claro que Ele é a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então precisa, né? Para começo de conversa, né? Qualquer ministério que não prega o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa união, né? Não tem esse lavrador para cuidar dessa videira. Então essa videira, ela pode até produzir, mas ela vai produzir coisas podres, tá? Que não vem da videira verdadeira. E vamos entender, vamos ficar só nesse versículo aí pra gente bater nessa tecla aí, pra gente mastigar esse versículo. Então, peraí, então o que seria essa videira que não... Vamos entender, peraí, será que onde eu estou é a videira verdadeira? Será que eu estou enxertado na videira verdadeira? Por que então que eu não dou fruto? Quem é o culpado? Sou eu que estou numa igreja infrutífera? Porque aqui, olha só, eu vou sair das perguntas para não confundir vocês, porque já deixei várias perguntas para vocês meditarem, né? Porque aqui no 2, olha só, ele continua aqui, olha, no versículo 2, ó. Todos os ramos que não dão uvas, tá? Isso é na verdadeira videira, que é Jesus, tá? Ele corta, ele quem? Jesus, o cabeça, né? Ele corta, embora eles estejam em mim. Olha que engraçado. Vamos entender. Você tá dentro de uma igreja que representa a videira verdadeira. Mas você pode ser cortada dessa videira, mesmo sendo a videira verdadeira? Sim. Tanto que eu não gosto de entrar, porque eu acho que Deus nem se agrada mais que eu fique falando, o termo grego cortar também pode representar suspender. Vamos esquecer o termo grego, tá? O pessoal bota muito esse negócio assim, que o termo tal é hebraico, é grego. Não, vamos ficar com a palavra nua e crua. Aqui tá falando cortar, aqui não tá falando suspender, tá? Então vamos esquecer o termo grego. Essa é a palavra que veio para você. Essa é a versão que está na sua mão. Essa é a palavra que Deus está falando com você. Você pode ser cortado de dentro de uma igreja que realmente é uma igreja pentecostal, é uma igreja, né, de homens e mulheres de Deus, são uma igreja que esse alimento vem realmente do trono de Deus. Por que será? Você não vai poder culpar a igreja, concorda? Porque você está na videira verdadeira. Mas quem é que faz esse corte? Vamos entender, eu fui afastada, missionária. Hoje eu não estou mais, eu louvava na casa do Senhor, mas aí meu pastor cismou comigo, me afastou, me tirou, hoje eu não posso mais ser levita na casa do Senhor. Eu não admito isso, eu vou mudar de igreja porque ele não sei o que, não sei o que. Aí você começa a entender que é o seu pastor. Presta atenção, tá? Presta atenção. Independente do erro do seu pastor, vamos entender que o seu pastor esteja errado. Vamos entender, vamos entrar nessa pilha aí. Meu pastor tá errado, sim, porque ele ouviu falar que eu estava fazendo isso, e na dúvida ele me afastou, né? Hoje eu não posso mais cantar porque eu tenho que ficar no banco da igreja esperando, aguardando. E você acha isso um absurdo, que você está sendo cortado de certa forma de dar fruto, né? Então vamos entender que tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Tanto que tem lá no meu canal, leilalima.com, vai lá, gente, porque nem todo mundo já ouviu essas pregações, é importante, tá? Porque agora, como eu falei, vai ser assunto, puxa assunto, e as pregações antigas vai dar um alicerce tremendo para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Permissão de Deus. Não existe nada que não seja permissão de Deus, tá? Então, a pessoa tem essa mania
diabo tem, tudo é o diabo, tudo é o pastor, tudo é a administração da igreja. Para de culpar os outros, tá? Nós temos que entender que a permissão de Deus, será por quê que o seu pastor tirou você da frente, né? Não louvo mais, ele não deixa mais eu abrir um culto, eu era obreira, agora eu não sou mais, ele falou para eu esperar no banco da igreja, porque agora eu não tô pronta. Então, isso é a permissão de Deus? É a permissão de Deus. Mesmo, por isso que eu tô falando, aqui fala que ele é a videira verdadeira e o pai é o lavrador. Então ele vai cortar muitas vezes. Pra quê? Vamos entender, mas é injusto. Eu não estou fazendo nada, eu não fiz nada para esse pastor me afastar. Por quê? Porque Deus permite a injustiça. Se você ouvir a pregação, né? Não pergunte, adore, você vai entender por que Deus permite a injustiça. Né? Lá em Salmo 125, versículo 3, eu acho que é, gente, porque agora tô 100% na cabeça, tá? Eu acho que fala que a vara, eu vou lá pra ver se peraí. É isso mesmo, gente, dá certo, olha só, vou ler aqui, tá? Versículo 3, 125 de Salmos, ó, fala assim, cadê? Onde tá, ó? O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Se assim fosse, até mesmo os justos se entregariam à prática da impiedade. O que quer dizer esse versículo? Que mesmo que você esteja sendo injustiçado, essa injustiça não vai permanecer. Porque se permanece, né, você vai se entregar à maldade. Você vai fazer o que é errado, você vai se afastar da casa do Senhor. Então vamos entender, meu pastor está errado? Porque muitas pessoas chegam até mim e falam, olha, meu pastor está errado. Gente, eu não posso avaliar se seu pastor está errado, se você está certa. Eu teria que ouvir a versão dos dois e eu não sou juiz aqui para determinar quem está certo e quem está errado. Mas eu estou sendo aqui, tá, de certa forma, usada pelo Espírito Santo para aconselhar você a suportar a injustiça. A injustiça. Se você sabe que ali é a videira verdadeira, né? E que naquele momento você foi amputada da videira, você foi cortada, e você agora tá se achando assim que você agora não vai produzir mais, porque o meu pastor agora não me deixa fazer mais nada no ministério, e eu tô esfriando espiritualmente. Você está esfriando porque você, presta atenção, tá? Não está deixando Deus lavrar. Porque Deus fala aqui, se você está na videira verdadeira, quem é o lavrador? É Deus, é o Pai. E se você não está aguando, como é que Deus vai dar crescimento? Como você vai dar fruto? Você não depende do ministério para dar fruto, tá? Você não depende. Porque é isso que eu tô falando. Se você está sendo injustiçado, Deus já te deu uma resposta aqui, ó. Que o cetro dos ímpios não prevalecerão sobre a terra. Vamos entender, sobre a sua cabeça, tá? Esquece a terra. Concedida aos justos. Não vai prevalecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser honrado, você vai deixar de ser cauda e vai virar o cabeça. Vai ser o cabeça. A injustiça não vai prevalecer sobre a sua vida. Então, por que você está preocupado com o seu pastor? Se você acha que ele está errado, você tem que entender que quem é o maestro ali, que quem dá movimento pro corpo ali é o cabeça. E o cabeça não é o seu pastor. Ele não é, tá? Foi entregue a ele, né, a administração daquela igreja. Ele vai prestar conta daquela administração, se for má administrada, ao cabeça, tá? Então você tem que se preocupar com o quê? Com nada, gente. Você tem que continuar dentro daquele ministério, mesmo sabendo que está sendo imputado uma impiedade, que você está sendo injustiçado, e orar pela vida do seu pastor, não mudar de igreja e buscar saber o porquê dessa permissão de Deus. Vamos voltar, senão a gente vai perder o raciocínio aqui. Vamos voltar, tá? Vamos ler mais um pouquinho do 2. Porque eu tô vendo que tá indo para uma direção que eu também não imaginava. Mas olha que interessante como é que Deus é bom, né? Olha o que ele tá falando, pra gente não desanimar, tá? Os nossos inimigos, muitas vezes, não é o seu pastor,
né? Mesmo que você entenda que ele esteja errado, ministrando errado, né? Teve uma ovelhinha até hoje mesmo que falou para mim: ah, missionária, que adianta ficar no ministério que tem um monte de coisa errada, ele fala um monte de coisa errada, isso eu vou estar concordando com as coisas erradas que o pastor fala. Gente, você não tem que concordar, muito pelo contrário, tá? Vocês têm que estar ali debaixo, né, daquela autoridade, orando por aquela autoridade, não concordando, claro, mas não se levantando contra uma autoridade espiritual que é pecado, tá? Mas se você sabe que ali é a videira verdadeira e que muitas vezes por causa de uma pessoa tá havendo algum conflito, tá havendo uma direção errada, Deus deixa bem claro que vocês, né, conhecendo, né, o cabeça que é Cristo, estando mesmo nessa videira verdadeira, né, vocês nunca vão ser, muitas vezes pode até estar excluído de alguma coisa na igreja, mas isso não chega a ser uma amputação. O único que pode fazer isso é Jesus. Isso aí é perigoso, tá? A partir da hora que Jesus determinar que você não quer dar fruto, você precisa só de um ministério, você só precisa de um microfone para dar fruto. Ah, eu tenho que estar cantando, ah, eu tenho que estar dançando na igreja, ah, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Isso não é fruto, gente. Você tem que entender que quando você está na verdadeira videira, na videira verdadeira, que é Jesus, você vai dar fruto, independente se você está excluído ou não. Se o seu pastor te excluiu de certas situações, né, certos eventos de dentro da igreja, ah, mas eu fazia isso, hoje eu não faço mais, aí sim, você pode ser cortado da videira verdadeira, porque aí você está entendendo que aquilo ali pode te enfraquecer, porque você está levando para o lado pessoal. Você tem que entender que Deus permite isso acontecer. Nós lemos lá em Salmo 125, versículo 3, né? Que Deus, ele não vai permitir a impiedade permanecer nas costas do justo por muito tempo, porque senão até ele vai se tornar ímpio, até ele vai se desviar. Então vamos ver se vocês conseguem me entender, tá? Vamos agora para um outro lado. Vamos um outro lado aqui, eu vou terminar de ler, porque eu tô tentando seguir o raciocínio do versículo. Se eu for para o meu raciocínio, pode atrapalhar tudo. Então vamos ler primeiro para ver se é isso que Deus vai me usar para falar aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. Vamos terminar um pedacinho, ó. Mas os ramos que dão uvas, não, aí ele fala que todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora ele esteja em mim, tá? E mesmo você, aí é perigoso, como eu falei, né? Se você estiver nessa videira, né, verdadeira, que é Cristo, e por causa de uma bobeirinha, de uma exclusão, de uma bobeira, uma coisa que não era para ser, né? De repente seu pastor realmente se enganou, vamos acreditar que sim, tá? Que não é coisa da sua cabeça, é verdade. E você se sentiu tão magoado que você se afastou. E aí sim, aí você pode ser cortada da videira verdadeira, porque você está fazendo uma confusão na tua cabeça, entendendo que não, agora eu não vou dar fruto mesmo, porque agora eu não tenho nada que fazer dentro da igreja. Só que você tem que entender que a tua união é com o corpo de Cristo. Você precisa estar unido com o corpo de Cristo. Você precisa estar dentro da igreja, você precisa respirar aquele poder que vem do corpo unido. Você não pode viver sozinho, sozinha, fora do ministério. Eu tô me lembrando agora que eu até comentei isso. Tem pessoas entrando em grupos evangélicos e entendendo que aquilo a partir daquela hora se tornou uma igreja para ela. Não que seja errado ter grupo evangélico, é bênção. Mas a partir da hora que você troca o seu ministério por um grupo evangélico, que eu tenho pessoas que são pessoas idôneas dentro de grupos evangélicos, mas tem grupos evangélicos que já me colocaram, e eu sei que o cabeça ali, que no caso, né, que a autoridade espiritual ali, ela não tem um ministério para congregar. E ela se diz pastor daquelas pessoas. Pastora daquelas pessoas. E ela mesma não tem uma autoridade espiritual sobre a cabeça dela. Por que ela não tem? Porque ela não tem um ministério.
Ela faz a Santa Ceia através de uma chamada de vídeo, ou então através de uma live. E se ali ela vive anos desse jeito, sem um lavrador, sem alguém para dar sustentabilidade. Como que você pode achar que você está na videira verdadeira sendo alimentado por um grupo? Um homem que se diz o seu pastor, sendo que ele não tem união com o corpo de Cristo. É igual nós aqui. Aí a pessoa fala, mas quem tem um ou dois unidos no nome do Senhor, Jesus está ali. Não está. Porque essa união, ela não é virtual. É uma união física. É o tete a tete que eu falei na outra pregação. É você olhar para a cara do irmão, é você suportar aquele irmão, é você suportar o seu pastor, é você amar o seu pastor, é você orar pelo seu pastor. Entendeu? Esse é o amor verdadeiro. Se eu não vou mais para a igreja porque agora eu conheço um grupo evangélico, eu tenho um pastor virtual, ele me dá ele me aconselha, eu faço a Santa Ceia na live e não tenho mais de forma nenhuma que me envolver com a igreja. Não. Jesus, nesse ponto, ele não modernizou. Até algumas situações, Deus vai avante. Ele usa realmente a internet para nós ganharmos almas. Deus está nisso aqui que eu estou fazendo. Mas a partir da hora que eu falo para você, olha, eu sou sua pastora, tá? A partir de hoje vou fazer uma live toda semana, todo mês. Nós vamos fazer agora a Santa Ceia. Você agora tem o meu Pix aqui, ó. Você vem, deposita esse dinheiro aqui do dízimo para a obra do Senhor, para ajudar a África, para ajudar não sei quem. Peraí. Aonde que Jesus está nisso? Você precisa de estar dentro de uma congregação. Você precisa estar junto dos irmãos. Por isso que eu fiz essa pregação, que reunião é diferente de união, tá? Você pode estar até reunido no churrasco com os seus irmãozinhos na fé, mas estar unido na mesma fé, no mesmo espírito, é outros 500. Quantas pessoas eu já convidei, né? Falei, gente, vamos orar comigo. O que é orar comigo? Não é fazer live nem fazer chamada de vídeo, não. Tá? Eu não preciso mostrar pra ninguém que eu tô orando por vocês. Mas aí quando eu chego a falar pra vocês assim, eu oro a hora que eu levanto, tá? Não tem uma hora precisa não, porque eu não tenho hora pra dormir, então eu também não tenho hora pra levantar. Mas eu sempre falo, agora, ao meio-dia, gente, eu ponho o relógio pra despertar. A meio-dia eu paro tudo, meus 5 minutinhos, tá? De intercessão. Vamos botar 5 minutinhos, porque eu acho que a pessoa, ela não precisa de tempo. Eu vou fazer 20 minutos, né? Teve até uma irmãzinha que falei, não faz isso. Ofereça com qualidade, não precisa de quantidade, não precisa de muito tempo, porque vai chegar uma hora que você não vai suportar, vai ficar muito pesado. Faça 5 minutos de intercessão, mas faça. Então eu convido a pessoa ao meio-dia, às 3 horas e às 18 horas e às 3 horas da madrugada. Você está junto comigo nessas horários? Legal, nós estamos na mesma fé, no mesmo espírito. Agora, eu não posso chegar para você e falar que isso basta. Não, porque essa oração nós temos que estar junto, reunido no mesmo clamor, na mesma adoração, no mesmo corpo. Esses membros não podem estar. Eu estou aqui no Rio, você está na Bahia, o outro está lá em São Paulo e está todo mundo numa boa, né, fazendo Santa Ceia. Não, isso está errado. Isso está errado. Se alguém está pregando isso dentro de grupo para você, essa pessoa é a videira falsa. Esse fruto não vai longe, gente. Isso não vai longe. Porque não tem lógica. Isso não vem do trono de Deus. Não vem do trono de Deus. E eu sei que tem pessoas que fazem isso, tá? Isso é loucura, tá? Seu dízimo tem que ser apresentado dentro da igreja, sua oferta dentro da igreja, aonde você recebe o banquete espiritual. Não é para mim, nem para pastor nenhum de grupo que você tem que dar seu dízimo, sua oferta. Se você está fazendo isso, estão te enganando, tá? Essas pessoas são... essa pessoa, que no caso existe um cabeça, é a videira do diabo. E elas estão dando fruto podre. Então, por isso que eu tô falando, existe 2 lados aqui. Olha só, eu nem terminei o versículo, hein? 1 e 2. E olha como tá surgindo assunto.
É o Espírito de Deus. Sou eu não. Porque aqui não tem pauta mais, aqui não tem rascunho mais. Aqui é o Espírito de Deus que está falando. Creiam, tá? A vida de vocês não vão mudar com esse negócio de crente 6 horas. Ah, ora por mim, ora por mim. Não, eu estou orando. Mas eu estou orando é para Deus trabalhar. Para fazer vocês ouvirem essa pregação. Para Deus abrir o entendimento de vocês. Para ver cura e libertação na casa de vocês. Porque Deus fala, buscar primeiro as coisas do reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí vocês querem buscar tudo, vocês querem um casamento perfeito, vocês querem uma porta de emprego, vocês querem saúde. Puxa vida, fala sério, vocês não vão conseguir chegar a esse denominador comum. Sempre vai estar faltando alguma coisa, porque se vocês não fizerem isso que está falando aqui, né, o pai corta e lança fora. Porque vocês não estão dando fruto. E quando dá fruto, é fruto podre. É uma pessoa que se revolta com a igreja, vai lá, abre lá 10, 15, 80 grupos, igual eu vejo aí, e começa a ministrar, se diz pastor, sendo que ele está fora de uma autoridade espiritual, que é o cabeça, que é Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Não tem como você estar reunido fora do corpo. Não tem como esse corpo continuar tendo a direção de Deus, de Jesus. Não tem como Deus, o Pai, lavrar, né, essa videira. Essa videira não vem do Senhor, não é a videira verdadeira. Escuta o que eu estou falando para vocês, tá? Busque um ministério sério para congregar. Isso é a coisa mais séria que vocês têm que fazer. Independente se vocês foram excluídos, se vocês estão tendo problema com o pastor ou não. O seu cabeça é Cristo. Isso também serve para as mulheres, tá? Eu tô falando em mulher por quê? Porque acontece muitas vezes de uma mulher entender, né? Eu tenho que buscar pelo meu marido, ou missionária. Mas meu marido tá me traindo, meu marido não sei o quê, mas eu tenho que... Gente, eu falo pra vocês, ouçam a pregação. Casamento versus divórcio. Deus fala, deixa bem claro, né, que o seu cabeça é seu marido. O cabeça do seu marido é Cristo, tá? Esse é o cabeça do seu marido. Mas ele tá sem cabeça, né? Só tem o pescoço. Então, vamos lá. Quem é que tem que buscar? Quem é que tem que santificar o marido? É a esposa. Deus fala que a mulher sábia edifica a casa. A tola derruba e a destrói. A mulher santa santifica quem? O marido. Então quer dizer que você tem todo o poder na sua mão. Então não tem esse negócio de falar, mas meu marido que é o sacerdote, meu marido é que tem que buscar pela casa. Não. Se ele se desviou, tá? Você que tem que botar ele no eixo de novo. Porque é como se você fosse o pescoço desse cabeça. Sabe? Você movimentasse a cabeça. Mas você tem que orar e interceder pela vida do seu marido. As pessoas agora estão recebendo direções de tudo que é pastor aí. Traiu, vamos separar. Traiu, vamos acabar com a instituição familiar de 30, 20 anos. Não é assim, gente. E essa pregação é muito importante para quem tem problema na vida conjugal ouvir. Vamos buscar. Jesus deixa bem claro. Ele não quer separação. Ele até fala, gente, eu não quero que vocês separem, eu quero que vocês busquem. Se Moisés permitiu o divórcio, a separação, é porque o coração de vocês são duro demais, vocês não sabem perdoar. Mas na verdade Deus quer que vocês reconstruam, quer que vocês busquem pela família, pela vida dos seus maridos, das suas esposas. Eu tô falando mais agora para as mulheres, né? Porque eu tenho pessoas vivendo esse problema e não entende de jeito nenhum que primeiro temos que estar dentro de um ministério sério. Se você quer a sua casa tá no eixo, você tem que estar primeiro dentro de um ministério, tá? Se afastou por algum problema, volte para o seu ministério, peça perdão primeiramente a Deus e depois vá aonde você teve problema com o seu pastor, com quem quer que seja, e vai lá e volte, fala, pastor, eu estou de volta, eu errei, saí sem a sua bênção, sem a sua permissão, estou aqui para
obedecer. Independente se o pastor esteja certo ou errado, tá? Não tô falando de pastor, não. Você só pode sair de um ministério com a direção de Deus. Você só pode sair de um casamento se for uma situação extremamente séria, aquela situação que você até perdoa, mas não tem condições de continuar porque está sendo agredida, né? O pai está abusando dos filhos, e é isso aí, uma situação dessa, né? Mas mesmo assim, você tem que estar orando, né, por aquele pai dos seus filhos, porque ele vai deixar de ser pai dos seus filhos, né? Mas é uma situação adversa, tá? Mas é num caso extremo. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aí, não, porque isso aí tem a pregação no canal, casamento versus divórcio, vocês vão entender. E sobre vida sentimental. Isso aí eu comecei na pregação assunto puxa assunto, que hoje não vai deixar de ser assunto puxa assunto, porque você vê que tá indo para outras diretrizes, né? Cada situação tá indo para um tema diferente. Tá, retomando aqui, vamos ler o 3, tá? Vamos ler o versículo 3. Fala assim, ó: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado, tá? Então Jesus, ele primeiro, se a pessoa não dá fruto, ele corta. O pior é isso, se você for cortado da videira verdadeira, tá? Do corpo de Cristo. Como é que você pode ser cortado? Olha só. Primeiro começa com um esfriamento espiritual, né? Você sair do primeiro amor, você brigar com alguém da igreja, você se afasta da igreja, aí o diabo começa a te enganar falando que o grupo se tornou a sua igreja, e ali você começa com aquela irmandade satânica, porque não tem ninguém ali que está na presença de Deus, porque se alguém está num grupo que se diz igreja dela, ela está fora da presença de Deus, e ali com certeza, ali não vai ter nada que edifique. Então, olha só, Deus, ele fala que acaba você sendo cortado. Olha, embora vocês estejam em mim, vocês podem ser cortados. Imagina, aí é perigoso. Você ser excluído de alguma programação da igreja é uma coisa. Agora, você ser cortado da videira, aí é caso sério, que você pode ir pro inferno. Aí ele fala aqui, ó: mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Tá? Então, quanto mais você dá fruto, mais você vai ser podado, mais seu entendimento vai ser aberto. Porque Deus vai entregar o melhor dele para você. Ele vai abrir seu entendimento para a palavra, para que você seja um Salomão, uma pessoa sábia, de conhecimentos, né? De sabedoria que vem do trono de Deus. Porque você vai ganhar alma, você vai dar fruto. Aí o versículo 3, ó: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Entendeu? E o ensinamento dele, que vem dele, ó: continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Comigo, tá? Então, fora dessa videira, você não pode dar fruto. Então, quer ver? Eu lembro que eu acho que sem querer, eu entrei no Mateus, né? Falei, eu ia falar Mateus e acabei... Tem uma partezinha aqui, quer ver? Mateus 23, versículo 3, que a gente vai ler um pedacinho só para entender, quer ver? Vamos ler esse pedacinho aqui, ó. Isso que eu tô te falando, dentro da igreja, isso é bíblico. Você vê que Jesus, né, já permitiu ter um capítulo só falando, né, de pessoas que muitas vezes iam pregar o verdadeiro evangelho, o ensinamento que vem do trono de Deus, mas não ia viver esse evangelho. Então isso aí é fato. Então vocês querem igrejas perfeitas, isso não existe, gente. Não existe. Olha só, fala aqui, ó: então Jesus, eu vou ler mais um pouquinho, vou ler o 23, tá? Não vou ler nem o versículo, eu vou ler o 1 e o 2 aqui e o 3, ó. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Então, olha só. Essa autoridade vem do céu, tá? Eles têm autoridade. Os fariseus, hein? Os saduceus. Tá aqui, ó. Os fariseus... Não, perdão, os saduceus não. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Eles têm autoridade. Então, o seu pastor, ele está naquele púlpito porque Deus colocou ele ali. Então, ele tem uma autoridade que vem de Deus. Não adianta você botar defeito nele.
tá? Saul fez um monte de besteira, mas ele tinha uma autoridade que vinha de Deus. Davi reconheceu isso, e nós temos que reconhecer que aquele homem, mesmo se hoje está sendo usado pelo diabo, mesmo que isso seja verdade, tá? Eu falo pra vocês, essa autoridade vem de Deus. Não são vocês que vão apontar dedo na cara de pastor e falar nada. Se vocês quiserem, vocês vão orar, porque é homem e mulheres de Deus. Aí fala no versículo 3, ó. Por isso, vocês devem obedecer, olha só, e seguir tudo que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo a carregar esses fardos. Vamos entender, vamos parar aqui. Vamos entender que tudo que vocês falam aí é verdade, tá? Eu tô do lado de vocês, né? Vamos fazer isso. O cliente sempre tem razão, não é isso? Vamos fazer de conta que eu tô do lado de vocês. Então, muitas vezes, eu não vou chamar atenção, eu não vou falar de momento, porque até mesmo porque aquela pessoa tá chegando agora, né? Então, eu tento me comover, me sensibilizar com a situação da pessoa. Só que depois eu vou vendo, eu vou entendendo que não é bem por aí. Então, isso que eu tô falando. Deus deixa bem claro, não importa, gente, se tem erro ou não dentro de algum ministério. Não existe igreja perfeita. Existe sim, claro, a videira falsa, a videira, né, que não prega Jesus Cristo como Salvador, né, a videira que se diz videira, mas ela não tem uma igreja, né, ela simplesmente tem um grupo e diz que aquilo lá é igreja, e ali ela recebe dízimo, ali ela participa de Santa Ceia. Então ela está induzindo a pessoa a ficar fora do corpo de Cristo. E se essa pessoa morrer, ela está no inferno. Porque não tem como você caminhar se você não tiver uma autoridade que foi estabelecida por Deus, tá? Que tem ali, ó, firmamento ali, tá? A união, verdadeiramente união com o corpo de Cristo, tá? Então não é uma reunião, né? Que igual eu falei, você está reunida, né? Numa live, é claro, é importante. Muitas vezes existem pessoas, né, doentes, né, que estão numa cadeira de roda, né, com alguma comorbidade. Então é uma situação que nós temos que respeitar, e isso é uma coisa muito inteligente hoje. Glória a Deus que nós temos a live, né, que podemos participar de um culto, porque não podemos estar em união com o corpo, mas isso não pode se tornar um costume. Você não tem nenhum problema. Por que você não está indo para a igreja? Por quê? Porque você não sabe amar, né? Eu sempre digo, quem mais precisa de amor é aquela pessoa que não sabe amar. E se você não sabe amar, você não está unido com a videira. Porque Jesus é o princípio de tudo aqui, igual eu falei na outra pregação. Amar Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Se você não sabe amar o próximo, como eu posso dizer que você está na videira? Como eu posso afirmar isso para você? Se você não quer orar pelo próximo, se você não quer buscar pelo seu, né, cônjuge, você não quer ir para a igreja, ninguém presta. Então, isso que eu estou te falando. Se você não tiver esse princípio, esses 2 mandamentos na sua veia, correndo na sua veia, você não pode se dizer, tá, filho de Deus e filha de Deus. Aí você é uma ovelhinha totalmente fora do aprisco. E uma ovelhinha fora do aprisco, com certeza, é uma presa fácil para ser dilacerada por um leão faminto. Então aí vai acontecer o quê? Você vai achar, o diabo vai estar te enganando com uma religiosidade, a palavra ela não vai ter efeito, ela não vai ter poder para transformar a sua vida, porque vai ser uma palavra vazia. Ah, mas lá, missionária, eu ouço palavra e eu vejo muito vídeo e eu participo de live. Nada disso vai funcionar para você, porque é vazia. Essas palavras são vazias. Elas não têm poder de convencimento, de persuasão, de mudar o seu interior, porque não tem. Não está ligado à videira verdadeira, entende?
Então é isso que eu tô falando. Eu gostaria até de continuar, porque eu até acho que eu vou ver se eu arrumo um break aqui, uma pausa, porque eu queria comentar o que o irmãozinho, coitado, ele mandou pra mim, tadinho, um áudio, falando da sua interpretação. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou ver se eu encaixo o Êxodo 34 que ele pediu, mas eu espero que vocês não fiquem fazendo isso, porque não tem como mais ficar em cima de tema, e muitas vezes não dá, pode até fazer, não tem problema nenhum, mas muitas vezes não vai dar para ler, porque olha só, Êxodo 34 é enorme, mas vamos ver o que Deus vai dar, que visão que Deus vai dar lá, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, cheguei em Êxodo 34, que ele pediu, né, pra eu ler, mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho antes de começar a ler. Nós lemos aqui, se vocês forem ler o 32, o 33, aí vocês vão entender o processo, né? Por que foram feitas as novas placas da lei, né? Os novos, que na verdade eram os mesmos mandamentos, porque Moisés ficou irado que o povo estava construindo ídolo para adorar, saiu daquele princípio, quando ele foi lá receber, né, de Deus os 10 mandamentos, quando ele volta, ele encontra o Arão, né, fazendo ídolo, ajudando o povo a se prostituir com aquele ídolo. Ele ficou irado, o que ele fez? Ele quebrou aquelas placas de pedra, destruiu, porque ele ficou com muita raiva. E ele ficou indignado. Aí ele se volta para Deus, porque Deus queria destruir o povo, tá? Quer ver? Deixa eu ver o 33 aqui. Nem é o 33, vou ler o 32 só pra gente lembrar, pra vocês entenderem, ó. Olha aqui que Deus fala com Moisés, ó. Então o Senhor Deus disse a Moisés, é o 32, versículo 7 em diante, ó. Desça depressa, porque o seu povo, olha só, hein, Deus falando pra Moisés, o seu povo. Por que o seu povo? Porque Deus colocou ele como cabeça, né? Colocou ele como autoridade do povo. Falou, é o seu povo, você é a autoridade dele, você tem que se virar. Aí falou, desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou, porque eles fizeram ídolos, né? Aí vamos lá para baixo, vamos lá pro versículo 11, ó. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, porque olha, Deus ficou irado. Deus queria destruir o povo. Olha só, eu vou ler o 9, que ele fala assim, ó. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir. Olha o que Deus falou para Moisés. Não tente me impedir, pois vou descarregar minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e os seus descendentes uma grande nação. Então, a Moisés, ele ia abençoar as pessoas que estavam desobedecendo, principalmente Arão, tá? Que era irmão de Moisés, estava induzindo as pessoas, né? Estava permitindo. Ele ia ficar no lugar de Moisés e ele acabou permitindo a maldição entrar no povo de Israel. Então Deus falou, eu vou destruir todo mundo. Olha o que Moisés chega para Deus e fala. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse, o Senhor, por que ficaste assim tão irado com o seu povo, que tiraste do Egito, com grande poder e força? Olha só, Moisés tentando convencer Deus, e consegue, viu? Aí fala aqui, ó, por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o seu povo essa desgraça. Lembra do teu servo, lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste, de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre? Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Então, olha o poder de convencimento de um homem de Deus, faz Deus mudar de ideia. Aí eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres agora. Vocês acham que vocês não podem fazer os seus maridos mudarem de ideia? Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, Deus te usando, vocês conseguem ter poder de convencimento. Vocês vão santificar os seus maridos pelas suas vidas santas. Deus, ele muda de ideia por causa de um homem, de um mortal.
de Moisés, de uma criatura, ele muda de ideia. Imagina, você tem um poder na sua mão, porque se você tem um amor que Moisés tinha pelo povo, se você tem amor pelo seu marido, se você tem amor pela sua família, você vai diante de Deus e clama: Senhor, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu marido que está indo para o inferno. Isso é o verdadeiro amor. Moisés teve essa compaixão pelo povo. Ele podia pensar: peraí, eu quero que se dane. Deus acabou de falar para mim: farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Ué, se eles não estão obedecendo, que se dane, que Deus destrua. Gente, olha o amor desse homem. Olha o amor que corria. Olha a essência de Cristo na vida de Moisés. Agora vocês não têm coragem de clamar nem pela vida dos seus, nem pela vida do seu esposo. Vocês não têm essa coragem. Vamos separar, vamos. Deus, eu deixo bem claro. Eu até costumo dizer, tá? Que se tivesse na Bíblia, mas não tem. Mas eu falo para vocês, Deus não quer que vocês troquem de casa, mas arrumem o telhado que está vazando. O que quer dizer isso? Né? Num linguajar bem popular. Que vocês reconstruam um lar de vocês. Não adianta, sai de um marido, eu vou arrumar outro, você vai arrumar outro pior. Você vai arrumar outro pior, porque o diabo não dá carne podre para ninguém. O diabo vai te oferecer filé mignon. Vai aparecer homens falando, né, palavras bonitas, né, que você vai se sentir amada, mas cuidado. Não permita que outra mulher interceda pelo marido de vocês, porque isso vai acontecer. Se esse homem, tá, você não quis, você desprezou, não quis interceder, não quis orar, vai Deus levantar uma mulher de bênção para orar e interceder, e ela vai ter a bênção e você vai ficar com maldição, porque você não amou como Moisés amou. Eu tô só falando, tá? Isso com certeza vai acontecer e você vai ter culpa do seu casamento ter sido destruído. Você vai responder no juízo final. Você vai ser culpada de adultério, sim, porque você não quis buscar pela vida do seu esposo, pela vida da sua família, tá? Então a sua briga não é contra a carne nem contra o sangue, são contra os principados e a potestade. Mas você quer lutar contra o seu marido, contra a sua sogra, contra o seu filho. Você quer lutar contra a pessoa. Você não tem amor pelo próximo. Se você pudesse orar, você orava para destruir os seus inimigos. Você não orava para Deus ter misericórdia. Então é isso que eu estou falando aqui. Primeiro eu quero enfatizar esse Êxodo 32. Agora vamos lá. Vamos pular para o Êxodo 34. Porque aí Deus, o que ele faz? Ele permite, ele aceita, né, o clamor de Moisés. E o que ele faz? Ele pede para Moisés voltar lá e fazer novas placas, porque Moisés tinha quebrado, imagina, tudo que ele fez lá, ficou lá no monte, orando, jejuando, e depois ele vai lá, ficou nervoso, quebra aquilo lá. Volta Moisés de novo para fazer novas placas. Aí eu vou entrar no que o irmãozinho pediu para eu ler. Tá, então vamos lá, Êxodo 34, viu? Fala assim, ó: o Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedra iguais àquelas que você quebrou. Ele tinha quebrado, tá? E eu escreverei nela as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Então Deus teve misericórdia. Deus fala para Moisés: volta lá, olha só. Amanhã cedo esteja pronto para subir o monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Olha só, Moisés está pronto, coitado, de novo, passar, né, por tudo aquilo de novo, ó. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então, nem os gados, ninguém. Era ele e Deus. Então, Moisés cortou outras 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu ao monte Sinai, levando consigo as 2 placas. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse: qual era o seu nome? Olha só, hein? Isso é o Senhor. Tipo assim, meu nome é o Senhor, ponto. Então, por isso que a gente fala, Jesus é o Senhor. E ponto. Se alguém não afirmar que Jesus não é o Senhor,
seja anátema, seja amaldiçoado. Aí ele fala aqui, ó. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Então ele é eterno, ele não muda. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre. Aí fala: eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade. Então o que ele quer dizer? Que ele não tinha ficado irado com facilidade, que aquilo que eles fizeram, aquele touro que eles fizeram de ouro para adorar, né, que eles fizeram lá, aquilo ali foi, né, uma coisa assim, de maldição mesmo, era para eles serem destruídos. Tanto que ele fala assim, ó, eu não fico irado com facilidade. Então eles fizeram um bezerro para adorar. Arão permitiu, irmão de Moisés, que eles fizessem isso. Ela falou, ó, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Sabe uma coisa que Deus irado, gente? Olha, é a idolatria. Irado. Isso não mudou, não. Não adore. Não levante ídolo para adorar. Eu não tô falando só de imagem, não, tá, gente? Eu tô falando de vocês amarem tanto os seus filhos, tanto os seus maridos, tanto o seu pastor, qualquer outra coisa que você colocar à frente de Deus, você perde a bênção. Porque você levanta um ídolo, um bezerro de ouro para adorar. Quer deixar Deus irado? É isso aí. Então, você pode ser destruído por causa de uma idolatria. Porque muitas vezes o meu pastor não me deu paz do Senhor, o meu pastor me excluiu do evento da igreja. Eu vou sair da igreja. Isso é o quê? Idolatria. Você pode ser destruído por causa da sua idolatria. A sua igreja, o seu pastor, a sua esposa, o seu esposo. Pode. Saiu da presença de Deus. Então ele fala aqui, ó, vamos voltar. Porque eu já... Eu tô tentando encaixar, né? Isso que o irmãozinho pediu aqui, ó. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações. Olha só, hein? E perdoo o mal e o pecado. Então ele cumpre a promessa dele a milhares de gerações. Quer dizer, você tá na promessa de Deus? Eu tô, missionário. Olha, eu tô obedecendo, tô firme e forte. A sua descendência vai ser abençoada por causa da sua vida. Agora, estou desobedecendo? Pode ter certeza. Eu quero separar mesmo, eu não vou ficar orando, intercedendo por homem adúltero, e vida que segue, vou arrumar outro e pronto. Pode ter certeza que vai ter uma maldição que vai acompanhar a sua descendência. Os seus filhos, os seus netos, os seus tataranetos vão ter instituição familiar destruída por causa da sua vida, porque você não quis buscar. Você pode reparar que geralmente a pessoa que ela tem um casamento destruído por alguma pombagira é porque ela sai, isso geralmente, tá? Ou da parte do pai dela, ou da parte da mãe, ou da parte dos avós. Ela tem uma descendência que não consegue ser feliz no casamento. Pode reparar que a maioria, tá? A maioria, isso eu tô falando, não todos, tá? Mas a maioria. Que pensa, que se olhar o passado, vai falar, a minha mãe, ela se separou, ela casou 3, 4 vezes, ela teve filhos de 3, 4 maridos. Aí você pode ver que aquela pombagira, aquele demônio de destruição familiar está na vida dela. Por causa de quê? Por causa da mãe. Aquilo ali, como Deus está falando, eu cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e pecado, porém não deixe de castigar seus filhos e até netos, os bisnetos e os trisnetos pelos pecados dos pais. Então existe uma maldição hereditária, sim. Eu tenho lá no canal, maldição hereditária. Esse é o nome da pregação. Vá ouvir. Vá ouvir. Proteja suas crianças. Vá ouvir. Tá? Você vai ver que existe maldição hereditária, sim. Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, tá? O mesmo ontem e para sempre. Então não vai mudar. Agora, pode abençoar sua descendência por causa de você? Por causa do seu amor? Pode, claro. Vai abençoar a sua descendência. Então joga limpo com seus filhos. Eu não quis perdoar o seu pai, eu não quis perdoar a sua mãe, tô saindo fora mesmo, tô arrumando outra esposa. E você vai ter problema sério no seu casamento, na sua descendência, na sua vida. Busque a Deus para se libertar. Porque essa libertação ele vai precisar
Comeu pão que o diabo amassou. Muitas vezes vai ser traído para depois ter que perdoar, para depois quebrar um demônio na geração. Isso estou falando do filho, tá? Que vai para os filhos. Então, gente, é isso que eu estou dizendo aqui. Deixa bem claro. Você não é obrigada, nem obrigado. Você tem livre-arbítrio, tá? Mas busque ouvir a palavra de Deus. Não tome decisão precipitada. Nem precipitada, porque o Espírito Santo de Deus quer que nós perdoamos, porque isso leva uma maldição para a nossa geração, tá? E por causa da sua idolatria, você perde bênção. Você perde bênção. Então arrume o telhado, não troque de casa. Busque primeiro ver se tem como você restaurar. Mas não busque trocando, não, tá? Então, voltando aqui, tá? Aí ele deixa bem claro, né? Olha, eu vou ler de novo, ó. Compra a minha promessa, então, de bênção, tá? Se você conseguir passar por essa prova, ele vai cumprir essa bênção, vai prosseguir na sua descendência, na sua geração. Mas se você retroceder, você vai ter maldição na sua descendência. Então, mas a minha mãe, vamos entender que você fale pra mim assim, não, missionária, mas nem todo mundo vem. A minha mãe teve um casamento abençoadíssimo, de 70, 50 anos aí, né? Mas a minha vida conjugal, ela não deu certo. Aí você pode ver que você casou com um estrangeiro, tá? Que você, com um homem que não era cristão, você desobedeceu alguma regra, né? Deus manda casar em Cristo. Ou você traiu, houve alguma quebra de uma aliança, tá? Ou é o seu marido, muitas vezes, né? Que tem na descendência dele, que você não viu, não buscou saber a linhagem dele, que tem muitas separações, muita destruição dentro da linhagem dele, e se você não quebrar aquela maldição, vai para a vida dos seus filhos. Então, é isso que eu tô te falando. Então, entra um demônio, não, muitas vezes não é da sua família, mas é da família dele. Então, de qualquer maneira, você teria que quebrar essa maldição. Mas você não é obrigada, nem obrigado. Tá? É um convite que Deus está fazendo. Ele quer que você ame as pessoas, ame a sua família. Primeiramente, Deus fala que a gente tem que amar, né? Buscar pelos nossos, da nossa casa. Lá em Mateus 10, do 34 em diante, você vai ver que o problema na família é sério. Deus fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, porque quando você é luz, você incomoda as trevas. E na mesma hora vão se levantar pessoas de dentro da tua casa para te agredir. Por isso que a sua briga lá em Efésios 6, do 11 em diante, fala que não é contra a carne nem contra o sangue, é para lutar com a espada do Senhor, com a palavra. Você tem que lutar espiritualmente, tá? Mas voltando aqui para o raciocínio aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. Aí vem, Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, e ele disse, ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. Ele ainda continua pedindo, vai comigo. E olha que maravilha, Deus foi. Quando ele desce do monte Sinai, olha só a renovação da aliança. Aí fala, o Senhor Deus disse a Moisés, eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jabuseus. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Olha só, hein? Destrua as colunas do deus Baal e cortem os postes da deusa Aserá. Então, nós chegamos até aqui, né? Mas Deus deixa bem claro, não se misture. Você não se misture
com um povo, Deus vai e te entrega uma terra, aqui no caso, né? Ele entrega a terra, mas lá ele não podia se misturar com os costumes daqueles povos. Então, a mesma coisa nós hoje. Quando a gente chega na bênção, o que é que acontece? Nós acomodamos, né? A gente entra num estado de comodismo, de conforto. Vou falar a palavra melhor. De conforto. Você pensa assim, agora vou respirar. Nossa, minha promessa se cumpriu. Entra no estado de conforto. Perigoso. Porque aí você tem que começar a rever. Porque o diabo ele vai começar a te rondar. E vai começar a te oferecer um monte de coisa nesse estado de conforto. Nesse tempo de comodismo que você chegou na bênção. Porque Deus fala que é de fé em fé, de glória em glória. Então você tem que avançar no crescimento espiritual. Venci uma batalha, já converti meu marido missionário, glória a Deus, agora ele está me amando, ele está me respeitando, ele não adultera mais. Mas muitas vezes ele não vai para a igreja, ele não busca Deus. Mas meu marido, olha, ele não bebe mais, ele parou de beber, mas ele continua fora da presença de Deus. Então você busca uma determinada coisa, você alcança, mas você para. Você se sente satisfeito, satisfeita. Então Deus está deixando bem claro, não se fique satisfeito, tá? Porque a prova é na hora que você pisa na terra. Aí a prova começa. Porque aí você tem que rebolar. Você tem que mostrar que realmente Deus está contigo. E aqui eles começaram a andar para trás. Se você continuar lendo, você vai ver que eles começaram a achar que estava tudo certo. Já conquistei a terra, acabou a luta. E não acabou. Ali começa a luta. Tá, vamos lá. Não adore nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Então já começa a idolatria. E como eu falei, a idolatria não é só imagem, gente. A prostituição é com várias coisas que pode se tornar um ídolo para você. Seu carro, seus bens, né? A sua esposa. Tudo pode se tornar um bem. Gente, deixa eu beber uma água aqui, porque eu tô com ar condicionado e eu falo direto e minha boca está seca, eu preciso beber água. Porque eu quase não dou break, aí dei um break aqui para beber água. Então vamos lá. Aí vem o 15, tá? De Êxodo 34, ó. Não façam acordo com os moradores da terra, que vai ser de vocês. Então vai aparecer grandes coisas, grandes pessoas te oferecendo acordo que parece bom, coisas boas. Então manda você não fazer acordo não, tá? Cuidado com essa terra que vai aparecer. Muito estrangeiro. Aí fala, ó. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagãos, eles oferecem sacrifícios, eles vão convidar você para suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Então a gente vê aqui, né? Até a comida, o alimento. A gente tem que vigiar, cuidar, né? Para saber. Hoje tem várias situações aí que a gente tem que vigiar, até o alimento que a gente come. Aí fala, ó, os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem o Deus pagão que eles adoram. Então esses estrangeiros existem. As pessoas falam que não, mas todo mundo tem, Deus oferece a salvação para todos, mas existe sim, tá? E o estrangeiro, quem pode separar? É Deus. Você casou com uma pessoa que não está em Cristo, uma pessoa fora da presença de Deus, que era estrangeira, que não queria aceitar o mesmo Deus, né, cultuar o mesmo Deus. Agora você tem que orar, interceder, tá? Se essa pessoa não vir adorar o Deus, você deixa que Deus vai trabalhar. Porque Deus fala que ele separa. Nem que Deus tenha que levar para a glória, mas Deus separa. Você pode ter certeza, Deus não vai permitir ninguém empatando a sua vida espiritual e permitindo você de dar fruto. Não vai, não. Então confia que é Deus que vai fazer. Não converteu? Deus arranca. Deus salva e leva. Acho que é 1 Coríntios 15 que fala que Deus permite destruir a carne para salvar o espírito. Permite Satanás destruir a carne do camarada, tá? E salvar o espírito. Então existe uma permissão de Deus. Como eu falei, existe uma pregação no canal. Permissão de Deus. Deus permite, gente. Então entrega na mão de Deus. Porque Deus vai separar. Se não está buscando a Deus, se você está orando e a pessoa não está indo, tá? Vai pelo amor ou vai pela dor, tá? Ou Deus prepara e leva, mas não vai ficar de jeito nenhum
fazendo com que você seja infrutífera. Porque uma carne é uma carne só. Você não pode fazer corpo com uma meretriz. Você não pode. Deus não vai deixar você fazer corpo com uma meretriz. Então o que vai acontecer? Ele vai arrancar. Se você estiver se santificando, ele arranca. Ele vai tentar consertar, ele vai tentar salvar, ele vai tentar fazer com que aquela pessoa viva. Mas se a pessoa não quiser, ele vai salvar e vai levar, porque sabe que aquela pessoa vai se prostituir de novo, vai voltar, porque é um estrangeiro, não consegue viver os preceitos de Deus. Então Deus arranca, tá? Então, de qualquer maneira, Deus vai olhar por você. Então vamos voltar aqui, ó. Então não se casem, o conselho é esse, né? E já que se casou, agora busque no Senhor para Deus entrar com providência, tá? Mas não busque abandonar o seu marido, abandonar a sua esposa, tá? É só buscar que Deus vai cuidar. Ó, não façam deuses de metal, aí entra realmente a imagem, tá? Nem os adorem. Aí eu não vou comentar, porque tem a pregação lá, acho que é Virgindade de Maria, eu não me lembro, gente, mas tem uma pregação sobre a Virgindade de Maria. Eu não me lembro mais, mas ela é bem no princípiozinho, quando eu comecei a postar as pregações no canal. Aí vocês vão saber mais sobre imagens e tal, né? Aí fala, comemorem a festa dos pães sem fermento, como lhes ordenei, como pão sem fermento durante 7 dias do mês. Aí eu não vou ler, porque vai dar muito trabalho. Eu já zerou aqui o meu tempo, gente, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês leem, porque aqui é muito, eu acho que é melhor vocês ouvirem, para vocês entenderem melhor isso aqui, tá? Porque a lei sabática, vocês vão ler vocês vão ouvir uma pregação, o falso evangelho. Que aí vamos falar de leis, que hoje as pessoas, né, tem uma lei, não pode comer carne de porco, porque está nos 10 mandamentos, não pode, não sei o que, trabalhar no sábado. Aí, se vocês quiserem saber por que Deus, né, nós não precisamos mais acatar esses princípios, tá? Amém, gente. Olha, eu vou encerrar, tá? Eu só quero ler esse finalzinho, que é legal, porque ele escreve assim, olha, em Êxodo 34, do 27 em diante, fala assim, ó. O Senhor Deus disse ainda a Moisés, escreva essas palavras, porque é com base nela que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias, olha só que legal, 40 dias, gente, e 40 noites. E durante esse tempo, olha só, não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança. Isso é os 10 mandamentos. Aí entra aquela confusãozinha que vai ser esclarecida dentro da pregação, o falso evangelho, que vai falar só sobre as leis. Que não há necessidade de você seguir à risca, tá? Porque Jesus é o Senhor do sábado. Você vai entender, né? Enfim, gente, ó, quem quiser ouvir, tá? Vai no canal, é leilalima.com, tá? Ou então Missionária Leila Lima, tá bom? Aí, se a pessoa quiser usar o navegador, é bom botar Missionária na frente, porque tem a cantora Leila Lima e as pessoas me perguntam, eu não sei quem é quem. Não, eu não tenho foto, eu não tenho vídeo, eu não tenho nada, tá? É só pregação mesmo, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem, se assim Deus permitir, gente. Fica com a paz aí. Beijo. Mais uma coisinha. A partir de hoje, gente, não fique me pedindo para colocar coisas na pregação, tá? Vocês podem até falar, eu sei porque eu lido com muito problema aqui e o Espírito Santo de Deus vai falando. Deixa o Espírito Santo de Deus falar do jeito que ele quer, tá? Igual aconteceu, eu abri a Bíblia e o Espírito Santo de Deus foi falando. Mas não adianta eu ficar em cima de temas religiosos. Aqui não tem teologia, aqui não tem ciências profundas, né, filosofias vãs, não tem. Aqui é só a palavra e o Espírito de Deus. E bem simples, para vocês entenderem o que Deus quer de vocês. Então vai ter muito
tomar lá da cá. O que quer dizer isso? Bate-papo, né? Vocês vão ver, vocês vão sentir a presença de uma amiga, vocês vão ver uma pessoa aconselhando, né, através do Espírito Santo. Eu não vou estar falando aqui sozinha, baboseira, igual vocês muitas vezes ficam aí lendo livro de autoajuda, vídeo e não sei mais o que. Cuidado com esses livros de autoajuda aí, tá? E é isso aí, gente. Deus abençoe. Até semana que vem.